Bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Na aula de hoje e na próxima, eu quero falar sobre o método setState. Nós já vimos o método setState, ele é utilizado para alterar o estado de uma componente React tipo classe, mas nessa aula e na próxima eu quero falar mais sobre esse método e explicar melhor o seu funcionamento. Para isso, vamos começar criando uma nova componente tipo classe. Eu vou criar aqui um novo arquivo chamado contagem.js e aqui eu vou declarar uma componente tipo classe. Mas para isso eu vou utilizar um snippets. Para a gente utilizar esses snippets, a gente tem que instalar uma extensão chamada ES7 mais React Redux. Bom, basta procurar nas extensões React e essa extensão aqui, ES7 mais React Redux, React Native Snippets. Instala essa extensão e após ela estar instalada, basta digitar RCE-tab, que ele já vai escrever a nossa classe React. Aqui eu vou excluir o Sport para ficar apenas classe, contagem, stands, components. O components está importado aqui diretamente da biblioteca React. Bom, eu também vou colocar um construtor nessa classe e também há um snippet para o construtor. rconst é o snippet, tab, e ele já escreve o construtor para a gente, chamando o props, e o super, o construtor da componente React, já também passando o props. E já inicializa o estado para a gente, tStates, e ele vai ter apenas uma propriedade, que eu vou chamar de contagem, 0, que vai ser uma contagem. Eu vou ter um botão também, cada vez que eu clicar o botão, ele vai somar 1 nessa contagem. Então eu vou colocar aqui a contagem, tStates, contagem. Vou colocar um outro div para botar esse div dentro da contagem e aqui eu vou declarar um botão, contexto soma 1, vou botar um onClick e chamar uma função também soma 1. Essa função tem que ser definida aqui, eu vou definir ela como uma arrow function para não precisar utilizar o método bind. E aqui eu vou falar o que eu disse para você não fazer, que é alterar o estado diretamente. Como? Da seguinte forma: tStates contagem igual a tStates contagem mais 1. Isso aqui não deve ser feito, porém eu quero mostrar o que acontece quando fazemos isso. Eu vou dar um console log tStates contagem para a gente ver o que acontece. Bom, eu vou inicializar com npm start, porém eu tinha me esquecido de vir aqui e colocar explicitamente o contagem. Voltar aqui, contagem, importou contagem, vou salvar novamente. Opa, deu um problema. Soma 1 não está definido. Soma 1. Perdão, esqueci de botar o tis. Muito comum esquecermos do tis. Pronto, agora sim. Eu vou clicar aqui soma 1, vou abrir a primeira ferramenta do desenvolvedor. Deixa eu apagar, reinicializar. E aqui, cada vez que eu clicar o soma 1, veja que o contagem na tela continua 0. Porém, a variável tState contagem atualiza. 1, 2, 3, 4. O que está acontecendo? Bom, a variável contagem é uma variável JavaScript. tState contagem. Então, se nós colocarmos um tState contagem igual a tState contagem mais 1 dentro de uma função JavaScript, ela vai atualizar. Certamente, nada impede que ela atualize. React é JavaScript. O que acontece é que quando fazemos dessa forma, o React não é informado que ela foi atualizado. Portanto, ele não executa o método render, ou seja, ele não atualiza o DOM. Ou seja, a tela não muda. Se o DOM não é atualizado, o HTML não é atualizado. Então, apenas a variável JavaScript atualizado. O DOM, a tela, o React, o estado não é atualizado. O estado React. Por isso que a gente precisa utilizar o método setState para informar para o React que certa variável foi atualizada, que certo estado foi atualizado. Então, após ele atualizar a variável JavaScript, ele renderiza novamente, ele atualiza o DOM.
Por isso que é preciso utilizar o thisSetStates. Então vamos comentar aqui e chamar exatamente o thisSetStates, que nem fizemos na última aula. E aqui contagem thisState, contagem mais 1. Vamos ver agora, deve funcionar. Eu vou apagar o console, soma 1, soma 1, soma 1. Veja que ele está atualizando o contagem aqui e também aqui. Agora, há algo um pouco peculiar, que quando eu clico soma 1, novamente, ele aparece contagem 1 aqui, porém aqui aparece 0. Novamente, 2 aqui, aqui 1. O que acontece? O que acontece é que o método setStates ele é assíncrono. Então, ele é enviado para o hall de eventos. Bom, isso aqui a gente não precisa entender agora. O que acontece é o setState ele acaba sendo executado depois do console log. Ele é enviado para a execução, só que ele é postergado, porque ele é assíncrono. Então, ele é postergado e ele só executa após o console log. Se a gente quiser que alguma função seja executada após o setState funcionar, após o setState rodar e rodar o novo estado aqui dentro, nós temos que passar essa função com uma callback function. A gente tem que passar essa função depois do setStates, depois do primeiro parâmetro do setStates. Então, o setStates ele recebe dois parâmetros. Um é obrigatório, é aquele que altera o estado. O segundo, que é uma callback function, uma função callback, ele é opcional. Então, eu vou passar esse segundo parâmetro, uma função, vou passar ela com uma arrow function, e aqui dentro eu vou colocar o console log. Então, dessa forma, esse console log ele vai ser executado após o estado ser atualizado. Vamos ver isso. Vou apagar o console log e agora sim, soma 1, soma 1, soma 1. Veja que agora a contagem ela vai para 3 e aqui vai para 3. Agora a contagem vai para 4 e aqui vai para 4. Por quê? Agora o console log só é executado após a contagem ser atualizada. Bom, essa é a primeira aula que eu queria falar sobre os métodos setStates. Na segunda aula eu vou falar mais sobre o método setStates. Até já!